Meus irmãos telespectadores de GMN em Cristo, neste episódio vamos refletir um pouco sobre o Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículos 14 a versículos 20. O tema que eu queria convidar meus irmãos telespectadores a refletir neste momento, neste episódio, é: arrependei-vos e acreditai no Evangelho. A seguir vamos ler juntos o Evangelho que fala sobre o arrependimento e o acreditamento no Evangelho. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: completou o seu tempo e aproxima-se o reino de Deus. Arrependei-vos e acreditai no Evangelho. Passando junto do mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Imediatamente, deixadas as redes, seguiram-no. Prosseguindo um pouco, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam também numa barca a consertar as redes. Chamou-os logo. Elas, tendo deixado na barca seu pai Zebedeu, com os jornaleiros, seguiram-no. Meus irmãos telespectadores, amados em Cristo, estamos a ouvir sobre o convite de Jesus aos seus ouvintes naquele momento e aos seus discípulos. E neste momento, Jesus convida-nos para arrepender e, segundo, para acreditar no Evangelho, que é Jesus Cristo, o Evangelho de Deus, a palavra viva de Deus. Meus irmãos, ao falar sobre arrependimento, a conversão, nós, num livro, no dicionário da vida religiosa, descreve 3 tipos de conversões. Em que parte temos que converter, temos que mudar da mentalidade. Então, este dicionário religioso descreve 3 conversões que temos que saber e temos que tomar em atenção. Estas 3 conversões são: a primeira é a conversão religiosa, a segunda é a conversão ética e a terceira é a conversão intelectual. Meus irmãos, vamos refletir um pouco sobre a conversão religiosa. Conversão religiosa quer dizer, na nossa vida cotidiana, muitas vezes nós descobrimos, sabemos de que nós temos muitas coisas a fazer, nós temos muitas atividades diárias, nós somos mesmo preocupados. Por isso, muitas vezes nós podemos dizer que, porque estou muito preocupado, estou muito ocupado, eu quase que não tenho tempo de rezar, quase que não tenho tempo de ir à igreja, de seguir a Eucaristia. Então, a conversão religiosa nos convida a pôr Deus é mais alta de tudo. Deus está acima de tudo. Deus, não podemos colocar Deus entre as outras coisas, porque Deus é o Senhor da vida, o Senhor do tempo, o Senhor de todas as coisas. Por isso, na parte da conversão religiosa, convida-nos a pôr Deus em cima de tudo. Deus é o Senhor de tudo, Deus é o dono de tudo. Então, meus irmãos, vamos refletir na nossa vida cotidiana. Nós podemos ou não a fazer uma conversão religiosa. Deixa que
Deus vai ser o Senhor de tudo, o Senhor da vida, o Senhor do tempo. Meus irmãos, a primeira decisão religiosa é a decisão de colocar Deus em cima de tudo. E a segunda decisão é uma decisão ética. A decisão ética tem a ligação com a decisão da conversão religiosa. A decisão da conversão religiosa leva-nos a continuar com a decisão da conversão ética. Isto é, eu sei que eu sou o homem, a imagem de Deus, mas na minha vida, muitas vezes, eu tenho muitos ídolos na minha vida. Eu tenho que seguir, tenho que dar o meu tempo de servir o dinheiro, de servir o meu poder e de servir outros ídolos, ou ídolos antigos, ou ídolos permanentes, como, por exemplo, o dinheiro. Então, meus irmãos, a continuação da nossa decisão da conversão religiosa leva-nos à conversão ética para decidir de que Deus é absolutamente o meu patrono, o meu dono, o meu Senhor, não é outra coisa. Então tenho que deixar outros ídolos a fim de servir só Deus na minha vida. E a terceira parte é a conversão, a decisão da conversão na parte intelectual. Isto é, eu sei muitas coisas, eu tenho conhecimento de muitas ciências, mas eu tenho uma decisão forte. Eu tenho que decidir de que a minha vida intelectual, o meu conhecimento, a minha inteligência, leva-me a descobrir de que nesta vida tem coisas más e tem coisas boas. Tem coisas falsas e tem coisas certas. Então, enfim, tenho que decidir de que a minha intelectualidade, a minha inteligência, leva-me a descobrir que entre as falsas coisas está aí a verdade. Então, eu tenho que adotar a verdade, tenho que escolher a verdade. Não sou um homem intelectual, uma pessoa intelectual, mas vivo entre as coisas falsas e as coisas verdadeiras. Então, a conversão intelectual leva-me a deixar as coisas falsas para servir, para ajudar as pessoas a testemunhar de que entre essas coisas falsas, esta é a verdade. Então, a minha inteligência convida-me a deixar as coisas falsas para servir as verdadeiras. Então, a minha intelectualidade leva-me a descobrir de que eu sou verdadeiro, eu sou um profeta, eu sou cientista porque estou a proclamar, estou a manifestar as verdades da vida, as verdades dos tempos e principalmente de que Deus é verdade. Então, eu não posso seguir sempre as influências do tempo, as influências do mundo, enfim, eu quero ou não, eu tenho que saber de que eu sou um homem intelectual, a minha inteligência leva-me a descobrir as verdadeiras coisas na minha vida, eu sou um homem verdadeiro, dou testemunho da verdade e convido dou testemunho da verdade e convido muita gente a viver, a dar testemunha da justiça e da verdade. Sem isto, eu não posso fazer a minha conversão intelectual, a minha conversão da inteligência. Então, meus irmãos, vamos saber bem estas três conversões, não só para ter conhecimento sobre isso, mas saber estas três conversões. E o resultado final é temos que viver nessas três conversões. Vamos repetir a conversão religiosa, por Deus, colocar Deus em cima de tudo. A conversão ética é deixar os ídolos, porque os ídolos não são deuses. Deus é o único. Então, deixar os ídolos para servir a Deus. E
A conversão intelectual é deixar as coisas falsas. Tenho que saber, descobrir de que entre as coisas falsas, aí está uma coisa verdadeira, a verdade. Meus amados telespectadores de GMN, Jesus convida-nos para arrepender as coisas más da nossa vida, as coisas falsas da nossa vida. O arrependimento leva-nos à conversão. Isto é, conversão religiosa, conversão ética e conversão intelectual. Mas a conversão leva-nos a seguir Jesus Cristo como seu discípulo. O arrependimento não tem resultado sem a conversão, assim também a conversão não tem o resultado sem seguir Jesus. Então, a última coisa é seguir Jesus. O arrependimento, a conversão, leva-nos a descobrir que Jesus é a nossa meta final, é o nosso caminho, a nossa verdade, a nossa vida. Por isso, como sabemos de que seguir Jesus é a última parte deste Evangelho, que Jesus, ao passar pelas praias da Galileia, Jesus chamou os irmãos Simão Pedro, André, Tiago e Filipe. Então, o convite à conversão de deixar alguma coisa a fazer outra coisa nova. É deixar as coisas falsas para viver uma vida renovada nas verdadeiras coisas. Então, a conversão é deixar alguma coisa e seguir ou fazer outra coisa nova. Então, a nossa conversão, quer ou não, é pôr Cristo em cima de tudo e a seguir ela. E Jesus prometeu aos seus discípulos de que eu hei de fazer-vos pescadores de homens. Quer dizer, a conversão, a meta final da nossa vida, da nossa conversão é ver o nosso próximo, os outros, como o mais importante de tudo. Nós não podemos comparar, fazer a semelhança entre homem e as coisas. Homem é o nosso próximo. Homem é o sujeito. Homem não é objeto. Então, pôr o homem igual a nós e pôr Deus em cima de tudo. Então, seguir Jesus como seu discípulo. Seguir Jesus é acreditar nele, manifestar a presença de Jesus na nossa vida e, enfim, manifestar de que nós somos os seus discípulos, testemunhar de que Jesus é Filho de Deus, Jesus é Emmanuel, Deus entre nós, e Jesus é o nosso caminho, a nossa verdade e a nossa vida. Então, meus irmãos telespectadores, em Jesus Cristo, vamos refletir de que este Evangelho, Jesus convida-nos a fazer o arrependimento. O arrependimento leva-nos à conversão, a conversão da nossa mentalidade, a conversão da nossa vida e, enfim, descobrir de que a conversão, a meta final da nossa conversão é encontrar Jesus na nossa vida, é acreditar no seu Evangelho. O Evangelho de Deus é Cristo, a palavra de Deus viva na nossa vida. Então, vamos ser os novos discípulos de Jesus Cristo nesse tempo atual, nesse tempo moderno, a fim de manifestar, a fim de proclamar de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Deus Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, e a nossa crença ou a nossa fé em Jesus Cristo é uma coisa importantíssima. Ouvir a palavra de Jesus Cristo é o seu Evangelho e a viver o seu Evangelho. Nós não podemos ouvir o seu Evangelho e a nossa vida não tem a ligação com o seu Evangelho. Pelo contrário.
O Evangelho é a orientação da nossa vida. O Evangelho é o rumo da nossa vida. O Evangelho é a luz da nossa vida. Então, Cristo é o nosso Evangelho, o Evangelho de Deus. E vamos ser o seu discípulo, os seus discípulos. Vamos ouvir a sua orientação, o seu ensinamento, a sua doutrina, para, enfim, ser o seu discípulo, nova pessoa neste tempo atual.